O fim do mundo é um assunto comentado por videntes, profetas, cristãos, bruxas e cientistas. Cada um possui teorias e diferentes formas de explicar como isso irá acontecer. Para alguns videntes e profetas como Nostradamus, já estamos presenciando os sinais do fim dos tempos, com catástrofes da natureza e mudanças tecnológicas radicais. Para os cristãos, estes sinais encontram-se na Bíblia. Mas, por ser um livro milenar, é claro que é necessário buscar formas de interpretá-lo, já que vivemos em um momento da história totalmente diferente de como era há 2000 anos atrás. Em um trecho no livro de Pedro, diz que este evento do fim do mundo virá como ladrão, no qual os céus passarão por um grande estrondo e os elementos da natureza, ardendo, se dissolverão. No livro de Mateus, um dos discípulos pergunta a Jesus: quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? O nosso vídeo de hoje não tem nenhuma intenção de dizer quem ou o que está certo. Esse não é um vídeo sobre religião. E essa é só uma das formas de se interpretar a Bíblia. Por isso, atenção! Essas são 6 possíveis evidências de que Jesus está voltando, segundo a Bíblia. Número 1. Guerras. Durante toda a história da humanidade, as pessoas sempre buscaram resolver seus problemas em um campo de batalha, desde a luta pela comida, por terras, por um trono e pela religião. E não há como contestar que essas guerras sempre trouxeram sofrimento e tragédia para milhares de pessoas. O exemplo mais recente disso é a situação da Síria e os conflitos que estão acontecendo por lá. Sem falar da possibilidade de eclodir uma terceira guerra mundial por causa da tensão entre a Rússia e os Estados Unidos. Já falamos sobre isso em outro vídeo aqui no canal. De acordo com a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, está escrito assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Esta passagem bíblica, para os cristãos, representa uma das evidências de que o fim do mundo está próximo. E realmente fica difícil duvidar disso quando percebemos o quanto as guerras nos aproximam ainda mais da destruição de países, culturas e histórias milenares. Número 2. O Messias impostor. O cristianismo é uma das maiores religiões do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores, e uma história complexa, cheia de conflitos e muito, mas muito derramamento de sangue. Desde sua fundação, essa religião tem resistido a divergências e disputas teológicas, o que resultou em muitas igrejas distintas e diferentes líderes. Ao longo do tempo, muitos destes homens afirmaram ser a reencarnação de Jesus Cristo, o Messias esperado por tantas pessoas. Alguns se tornaram muito conhecidos, como o brasileiro Henri Cristo, que já viajou por quase 30 países para espalhar a sua palavra, e o filipino Apolo Kiboloi, que possui mais de 4 milhões de seguidores em seu país. No livro de Mateus, capítulo 24, Jesus afirma que: se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não acrediteis, porque vão surgir falsos cristos e falsos profetas que farão grandes sinais e prodígios. Essas pessoas que afirmam ser o Messias alegam que suas ações, sejam boas ou ruins, são parte da obra de Deus e, por isso, muitos de seus seguidores não questionam isso, principalmente se o líder for persuasivo em suas ideias. A atitude desses homens, de acordo com a Bíblia, é considerada um dos sinais de que a vinda do verdadeiro Jesus está próxima. Mas não é só isso. Alguns líderes usarão da fé para arruinar vidas. Esse é o próximo item da lista. Número 3. Os falsos profetas. Segundo os cristãos, essa é outra evidência de que o fim está próximo. Os falsos profetas estarão cada vez mais entre nós. Embora na história da humanidade sempre tenha existido líderes que utilizaram da fé para conquistar poder, hoje em dia basta um simples Google para descobrir o número gigantesco de igrejas fundadas e de líderes envolvidos em escândalos de corrupção.
Mas, segundo os estudiosos da Bíblia, existirá um falso profeta que será maior que todos os outros. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz: E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O falso profeta também será o idealizador e administrador da marca da besta, conforme Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18. Número 4. Indiferença do ser humano. O Papa Francisco questionou, na virada deste ano, por quanto tempo mais a maldade humana vai continuar a semear o ódio e a violência no nosso mundo. Ele também disse que precisamos ultrapassar a indiferença que bloqueia a solidariedade ou deixar para trás a falsa neutralidade que impede a partilha. Um exemplo disso é o aumento do número de refugiados no mundo, que já ultrapassou mais de 60 milhões. Muitos morreram em naufrágios, são perseguidos em outros países pelo fato de serem estrangeiros e muitos morreram pela fome extrema. Nessas horas, percebemos que existem muitas pessoas indiferentes a esse tipo de situação, quando poderiam ter atitudes tão pequenas, tão simples, que fariam tanta diferença na vida de outros. No livro de 2 Timóteo, na Bíblia, está escrito que, nos últimos dias, as pessoas vão amar apenas a si mesmas e seu dinheiro. Serão presunçosos, arrogantes, abusivos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, traidores, irresponsáveis, arrogantes e amantes do prazer. Esta é uma das razões para o apelo feito pelo representante da Igreja Católica e, provavelmente, por ser também um dos sinais da vinda de Jesus, segundo a Bíblia. Muitas pessoas ainda acreditam que esse evento vai demorar e, por isso, não se preocupam com as atitudes de hoje. Sempre deixam para serem boas amanhã. Número 5. Poder mundial. Vivemos atualmente uma era totalmente voltada para a tecnologia e para o consumismo. Tudo o que fazemos envolve a internet e o dinheiro. Você provavelmente não consegue imaginar passar um único dia sem acessar suas redes sociais, pedir um táxi por algum aplicativo ou fazer uma compra online. Segundo a ONU, quase 3 bilhões de pessoas pelo mundo se conectam diariamente à internet. E há 15 anos, os usuários eram apenas 400 milhões. Por isso, não podemos negar o quanto nos tornamos cada vez mais dependentes desse sistema global. De acordo com o Dr. Astro Teller, diretor de comunicação da Google, no futuro a internet deixará de ser um lugar ou uma coisa para se tornar uma infraestrutura que dá suporte a todos os aspectos da nossa vida. E isso não está muito distante de acontecer, não, viu? Outro ponto muito importante é a possibilidade da substituição do dólar por uma nova moeda que se tornará mundial. De acordo com a proposta feita pelo presidente do Banco Central chinês, essa moeda será desenvolvida para evitar uma crise econômica do sistema monetário internacional e a desvalorização do dólar. O mais intrigante é que essas duas colocações vêm de encontro a uma passagem da Bíblia. A tecnologia e o dinheiro mudam a forma como fazemos quase tudo. E segundo a Bíblia, no livro de Apocalipse, diz que este será o anticristo, a besta que dominará o mundo, sendo o último líder da confederação das 10 nações, o qual receberá a autoridade para liderar como nenhum dos seus antecessores. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Irão adorá-la todos os que habitam sobre a terra. Hoje, muitos cristãos, não vamos generalizar aqui, acreditam que o controle internacional e manipulação de quem compra e vende pode ser os avanços tecnológicos e a moeda única que será utilizada por todos. Essa é uma das evidências de que Jesus está voltando, segundo a Bíblia. E não é só. Você já deve ter ouvido falar que a instalação de chips pelo corpo, uma realidade que logo será comum para todos, seja uma das evidências simbólicas da marca da besta, que profetiza o fim dos tempos. Se isso é verdade ou não,
Quem sou eu para questionar, não é? Mas que isso é bem assustador, não há como negar. Você acredita nisso? Número 6. Fenômenos da natureza. No livro de Mateus, existe uma afirmação muito séria que diz: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Esse parece ser o cenário ideal para um filme sobre o fim do mundo, não é mesmo? Na antiguidade, era muito comum que as pessoas associassem diversos fenômenos da natureza, como eclipses solares e lunares, a presságios ruins e catástrofes. No passado, os eclipses eram representações mitológicas. Para diferentes culturas, eles influenciavam nas atitudes e comportamentos das pessoas. Os povos que estavam em guerra imediatamente paravam os confrontos por causa deste estranho evento, pensando que os deuses estavam zangados e assim estabeleciam uma trégua para aquele combate até que o eclipse acabasse. Hoje, sabemos que este fenômeno não é um presságio de tragédias e catástrofes, mas cada ano que passa, temos mais notícias de explosões solares gigantescas, a vinda de asteroides em direção à Terra e também de como a forte influência que a Lua exerce sobre a Terra pode um dia causar problemas no clima, na vegetação e na superfície do nosso planeta. O que podemos esperar de tudo isso? Para muitos cristãos, estes são considerados sinais de que o fim do mundo está próximo e que Jesus está voltando. E você, no que acredita? Qual outra evidência você apontaria? Religioso ou não, o que esperar do futuro? Comente aqui e eu espero você no próximo vídeo. Até lá!